Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa Oi, Tudo tarde. bem? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, pessoal. oi, Rodrigo, tudo bem? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Bom, vamos começar, né? Peraí que tá chegando mais gente. Denise. Bom, eu vou começar. Bom, vamos esperar um. que fa- Tinha umas 11 pessoas que confirmaram. Eu tô gravando, tudo bem? Depois eu vou postar no YouTube, porque pode ser de interesse para outras pessoas. Oi, Denise. Olá, consegue me ouvir? Sim. Consigo te ouvir, sim. Mãe, a Denise é lá Hum. do Sul. Ah, é? Quem- Amiga da Fernanda, não? Não, não é, não conhece a Fernanda e o Caio. A Denise trabalha na Corteva. Ah, na Corteva. Ah, legal. Prazer, Denise. O Adalto Prazer é todo trabalhava na meu. Corteva também. Trabalhei por 2 anos. Adalto. Olá, tudo bem, Adalto? Tudo E, e certo. o, e o Rodrigo é pai do Mendel. Rodrigo é pai do Mendel? Sim. Boa É. tarde, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Prazer. E você, Rodrigo, não tô te vendo. Rodrigo, não tô te vendo. É que eu tô na missão aqui no mercado com a esposa. Aí eu aproveitei aqui para. Por isso que eu deixei a câmera, mas eu conectei aqui para não perder a aula. Ah, prazer. Oh, que bom. Prazer. Oi, Patrícia, Boas tudo compras. Oi, boa tarde, tudo bem? Obrigado. tudo, Patrícia? Como vai? Bem, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Não é que isso, eu tô gravando, tá? Depois eu vou disponibilizar no YouTube, tá bom? Pode ser de interesse para mais pessoas. Bom, já deu 5 minutos aqui, eu vou começar. Quem for chegando, eu vou dando uma interrompida, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeitamente. Perfeito. Bom, hoje eu vou tentar passar da maneira mais clara e objetiva possível, o mais rápido possível, que é um domingo, e todo mundo tem coisa para fazer, né? Então, Eu tenho imposto de renda. Então, bom, eu trabalho com a inteligência. Eu fiz essa pergunta para minha inteligência artificial, né? Para vocês verem como o uso ele ninguém sabe ainda. Tá todo mundo explorando o que é o ChatGPT, o que é uma inteligência artificial. Então eu fiz essa pergunta para o ChatGPT: quantas horas eu venho utilizando esse recurso desde 2023. E ela me deu que eu já usei 2.625 horas desse recurso. Caramba. Então, o que que isso. Eu entendo um pouco. Eu não entendo. Eu acho que entendo 1% do que a gente pode usar a inteligência artificial ao nosso favor. Primeiro, eu gostaria que vocês respondessem um, um quiz, tá? A primeira pergunta, vocês podem escolher mais de uma opção, tá? Então vamos lá, já deve estar aparecendo aí na sua tela. Não esquece de submeter ao final, tá bom? Por favor.
Falta uma pessoa responder. Pronto, todo mundo respondeu, né? Bom, vamos lá. O que que a gente pode extrair desse resultado, né? A maioria das pessoas usam para analisar, criar imagem, né? 60%, traduzir textos, 20% daqui do nosso grupo criar e-mails, criar campanhas. Então o uso é bem diversificado. Tiveram outros aqui. Vocês poderiam dividir comigo o que são outros? Para que vocês usam? Eu uso outros para melhorar, não seria para corrigir a ortografia de texto, mas para melhorar o texto, Para quando eu melhorar. escrevo um texto. Tem mais alguém que gostaria de dividir alguma coisa, Adalto? Tem. Eu uso assim para variedades infinitas. No meu caso, eu sempre gosto de ter o ChatGPT como uma pessoa, uma segunda pessoa, para divergir da minha opinião. Então, é como se eu tivesse alguém no escritório para eu perguntar e a gente ficar discutindo em conjunto. Hum, Não para que a verdade do ChatGPT seja absoluta, simplesmente para eu ter outras opções e encontrar novos caminhos a partir da discussão. tá, você usa a inteligência para discordar de você e ampliar seu horizonte. Exatamente. Perfeito. Patrícia, Denise, Rodrigo, gostariam de dividir alguma coisa? Patrícia, a gente não está te ouvindo. Continuamos não te ouvindo. Rodrigo, você gostaria de dividir alguma coisa? O Rodrigo trabalha com TI, né? Você usa para mais alguma coisa, Rodrigo? Escrever códigos, esse tipo de coisa? Às vezes eu dou uma pesquisada, Júnior. Eu estudo, né? Vejo alguma coisa e às vezes eu pesquiso algum script, né? Alguma tecnologia, né? E Uhum. recentemente eu usei para estudar, né? Montar um plano de estudo, né? Você tinha até sugerido isso daí, usar o chat, né? Para fazer essa pesquisa, né? E montar um plano de estudo, ajudou também na preparação para a certificação. Me ajudou bastante também nisso. Ah, então você pediu para o chat preparar um plano de estudo para você tirar a sua certificação. Legal, Sim, Júnior. legal. Patrícia, conseguiu aí? Denise, gostariam de dividir mais alguma coisa? Não, está muito baixo agora. Ainda não. Vocês conseguem ouvir a Denise? Não, Está muito baixinho. Não tinha falado nada mesmo. Não? Tá bom. Então tá, Patrícia, vai tentando é, 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 arrumar e a gente vai seguindo, tá bom? Bom, vamos lá. Continuando. Então a gente sabe que todo mundo usa, certo? Isso é uma coisa legal. E vocês acham que ela vai substituir o teu trabalho? Para quem está no mercado de trabalho, você acha que você vai ser substituído? De imediato, não. Não de imediato. Denise, Eu acho que quem usa. Oh, desculpa. Concordo com a opinião do Dalton. do Dalto. Então, você acha que ela não vai ser substituída completamente, mas parcialmente? Hum. Rodrigo, Patrícia, o que vocês acham? Eu acho que quem utiliza isso para aprender mais rapidamente, né, de forma Ah, mais rápida, vai ter vantagem competitiva no mercado, né? Ele vai tomar um emprego de quem não está preparado para as mudanças, né?
para aprender com rapidez e se desenvolver, acompanhar o ritmo conhecido no mercado de trabalho. Tá bom, então você acha que é um asset para você. Então a inteligência artificial, quem não está trabalhando com ela, vai ser algo, vai ser uma carta fora do baralho, vai ter menos chance, certo? Eu acho que é isso, Júnior. Acho que a longo prazo, né? Eu até vi uma palestra, o pessoal falava que isso, assim, não que a inteligência artificial vai substituir o emprego, né? Mas pessoas que utilizam a inteligência artificial pode tomar o emprego de outras pessoas que não Sim, acompanham a tecnologia, né? sim, concordo. Quanto àquela pergunta que vocês responderam, se o cérebro humano se a inteligência artificial é mais poderosa que o cérebro humano, não, ela não é, tá? O cérebro humano ele é muito mais complexo. Ele tem uma capacidade de interligar, interligir coisas complexas, muito melhor que a inteligência artificial. Mas um problema que nós enfrentamos, humanos, é que a nossa capacidade ela é lenta. E a inteligência artificial ela é muito mais rápida. Então ela não vai fazer o trabalho melhor que nós, mas provavelmente ela vai otimizar a velocidade com a qual fazemos as coisas, né? Por exemplo, vocês disseram que analisam imagens, criam relatórios, você poderia chegar naquele mesmo resultado, mas iria demorar muito mais. Essa semana mesmo, eu não vou citar nome, mas uma aluna me disse: Poxa, Júnior, eu fiquei o dia inteiro analisando números na planilha. Eu falei: Você utilizou o Chat GPT? Não. Provavelmente você chegaria no mesmo resultado que o Chat GPT, mas ele iria chegar muito mais rápido. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é conferir, porque eu digo, nessas 2.000 e tantas horas que eu uso para o meu trabalho, eu encontrei muitas discrepâncias. Então, a conferência ela é extremamente importante. Você conferir o resultado. Mas aquilo que o Adalto falou, ela dá um start para você. Ela te ajuda. Ajuda você a resolver o problema, a você fazer a sua tarefa muito mais rápida. Vocês assinam o GPT ou vocês usam a forma gratuita? Sou assinante. Assinante. Eu não, Não, eu Gratuito. sou gratuito. gratuita. Gratuito. Gente, olha, do mesmo jeito que a internet ela é algo essencial na sua vida, para quem trabalha, quem está no mercado de trabalho e usa todo dia, a versão paga ela é essencial. Entendeu? É um investimento que você faz lá por mês, mas para quem está no mercado de trabalho, não importa a profissão, ela vai ser determinante. Então, é aquilo. Você assina a internet? Sim, por quê? Porque é essencial. O chat GPT é a mesma coisa, tá? Lembra aquilo lá, o crime do colarinho branco? Vocês já pararam para pensar o que é esse colarinho branco? No inglês, a gente divide pelos colors, que é colarinho. E as profissões são divididas em colarinho. Tem os colarinhos azuis, tem os colarinhos brancos, os colarinhos rosas, os colarinhos gold, ouro, os verdes, os cinzas e os vermelhos. Provavelmente a sua profissão ela está encaixada em algum desses. Ou no color, que são os artistas, os youtubers, ativistas, empreendedores criativos, esse pessoal todo, da, da, da parte alternativa do mercado de trabalho. E aí, existe um estudo da porcentagem de automação da sua profissão.
Então, por exemplo, aquele operador de marketing, aquela pessoa que trabalha no varejo, no supermercado, provavelmente vocês já estão percebendo que devagar essas pessoas já estão sendo substituídas pela inteligência artificial. Quem aqui frequenta a Renner no shopping, provavelmente já percebeu que existe alguns caixas que você não tem atendimento por pessoa. Vai você no supermercado mesmo. Existem supermercados em São Paulo, mesmo no Tatuapé, onde o pessoal conhece aqui, a maioria mora, tem supermercados que não tem mais caixa. E por que que tem aquela fila grande ainda no caixa tradicional? Porque as pessoas elas têm medo de usar, medo de. Acha que vão errar, e é uma coisa tão simples, né? Quem já usou aqui o caixa da Renner, o caixa do supermercado? Eu já usei, eu uso o tempo todo, né? Já usei também. A primeira vez é um pouco complicado, a gente fica meio com medo, apreensivo, mas depois a gente vai ver que é uma coisa muito mais fácil, né? Então vê aí você aí, qual vai ser o nível de automação da sua profissão? O que eu acho muito interessante é o advogado. 66% dos advogados, 66% da atividade de advocacia, ela vai ser automatizada. Eu conheço advogados que já colocam decisões de juízes, porque a sua inteligência artificial, ela grava as coisas, ela memoriza o que você coloca. Eu conheço advogados que já colocam decisões judiciais de juízes específicos para inteligência artificial aprender. E depois, quando elas vão fazer uma petição, elas pedem para fazer aquela petição no formato de que será melhor para aquele juiz entender. Esse é o nível que a gente está chegando, entendeu? Vamos ver, professor, 14%. Tadinho. Hã? Tadinha de mim. 14% do meu dia a dia já é automatizado, né? Isso tende a crescer cada vez mais, entendeu? Vocês se veem aqui em alguma profissão? Vocês se enxergam aqui? Sim, já me vi em três aí, né? Já se viram? Designer gráfico é a que mais afetada. Ok. E qual a porcentagem que você acha, Adalto, da sua profissão vai ser automatizada? Olha, eu acho que assim, como eu atuo em mais de uma frente, mas o designer gráfico eu tenho convicção de que vai ser quase que total. Quase que Porque, por todo. exemplo, os softwares da Adobe, por exemplo, que eu uso, eles já estão com a tecnologia embarcada neles há muito tempo, né? Uhum. Então, o próprio designer já está se ligando nisso, porque ele, para fazer o trabalho, às vezes tem coisas que eram tão complexas para fazer que a gente digita o prompt dentro do próprio software de design. Sim, eles já estão todo automatizado, o próprio software de design, né? Uhum. Olha, gente, eu vou falar, foi, tem uma escola nos Estados Unidos que é a primeira escola que não tem professor. Ecolê 42. O que acontece? Essa escola, apesar de não ter o professor para ensinar, há necessidade de um humano facilitador. Colocando aqui no nosso universo do universo do inglês, um dos maiores conglomerados de ensino de línguas do mundo. Não estou falando de Brasil, hein? Estou falando do mundo. Põe aí bilhões. É o grupo LF. O grupo LF, assim que saiu as inteligências artificiais, eles montaram um aplicativo onde você interagia com a inteligência artificial. Esse ano eles deram um passo atrás, porque eles viram que só a inteligência não funciona.
Então, se você tem medo que sua profissão vai ser automatizada, ela vai sim, mas você nunca vai deixar de existir. E aquilo que o Rodrigo bem falou, aquela pessoa que está trabalhando com a inteligência artificial hoje na sua função, ela vai ter uma vantagem. E, gente, provavelmente no futuro, as universidades vão ter uma, uma matéria, inteligência artificial aplicada a cada profissão. Hoje em dia não tem. Então, nós estamos em uma posição muito privilegiada, que a gente vai, que a gente vai poder estudar o que a inteligência artificial pode fazer para a minha profissão. Então, esse é o trabalho de vocês hoje em dia. O Adalto já está fazendo, o Rodrigo já está fazendo. Então, você explorar a inteligência artificial para o seu dia a dia, o que você faz é extremamente importante. E só você vai descobrir as capacidades dela. A partir do momento que você começar a integrar o seu dia a dia na inteligência artificial. E como é que você pode fazer isso? Fazendo perguntas para ela. Fazendo upload dos seus documentos. O que você pode me ajudar? Eu faço isso, 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 isso. O que você pode ajudar no meu dia a dia? Isso é extremamente importante você manter esse diálogo com ela, né? Enfim. Você acha que escrever bem ainda é uma habilidade essencial na era da inteligência? Eu acho. Sem sombra de dúvida. Eu acho. Principalmente para fazer prompts. Sim. Por que eu falei que essa oficina aqui era só para adultos? Porque a molecada já está usando, viu? Não pensem que eles não estão. Eu recebo writings dos meus alunos só feito em inteligência artificial. Alguns. Eu vou ter que fazer uma oficina totalmente diferente para eles e ensinar o perigo disso, tá? O perigo de não saber escrever mais. Então, no nosso universo aqui de inglês, de como melhorar a escrita, não pense que você não tem que escrever, tá? Você tem que dar o start. Você tem que fazer alguma coisa. Nem que seja o básico. The book is on the table. A partir daquele The book is on the table, você vai desenvolver a sua escrita. Não importa o seu nível, tá? Muito importante são os prompts, tá? O prompt, se vocês sabem, é o comando que você dá para a sua inteligência. O que você quer que ela faça, tá? Prompts vagos, que não sejam específicos e muito bem detalhados, eles não são entendidos por ela. Por exemplo, eu dei aquele exemplo do The Book is on the Table. Quando você escrever lá no chat GPT, The Book is on the Table, qual seria o prompt que você poderia usar para você otimizar essa linha que você escreveu em inglês? O que você poderia escrever? Quais os comandos você poderia dar? Alguém tem ideia? Contextualizar a frase? Você pode contextualizar a frase, isso é extremamente importante. O que mais? Me dê a terceira pessoa do verbo to be. Ok, trabalhar com verbos. Mude os verbos na frase. O que mais que você poderia usar? Uma imagem? Uma imagem. Me dê uma imagem do que está acontecendo. Muito bem. O que mais? Inclua adjetivos. Escreva essa mensagem de uma forma formal. Escreva essa mensagem usando gírias. Então, nada mais é do que você está descobrindo e você está trabalhando e brincando com aquele texto.
Quando você começa a trabalhar e brincar com aquele texto, você vai aprender novas palavras, um vocabulário novo, você vai aprender novas estruturas. Você pode até pedir para a inteligência artificial, crie uma atividade para eu desenvolver minha escrita baseada nesse texto. Tá? Então, tudo isso, todos esses recursos você pode utilizar, porque a gente não pode esquecer, né? Na comunicação, a gente tem as nossas competências produtivas e receptivas. As competências receptivas, a gente não produz, a gente não está criando, que é nada mais é que o reading e o listening, né? Quando você está lendo e está escutando, você está recebendo aquilo. Aquilo lá não te gera muito aprendizado, não requer muito de você. Mas quando você tem que falar e escrever, que são as produtivas, isso gera uma dificuldade enorme. Então, vale a pena você trabalhar com a escrita dessa forma, gerando tarefas, né? Desse texto que você criou muito simples, você pode partir daí e evoluir, né? Escreva depois melhore. Vocês fazem isso com os e-mails que vocês escrevem? Vocês costumam fazer isso? Quando você recebe um e-mail da diretoria lá, um e-mail de fora, você só pede para traduzir e você envia as suas respostas. Você pede para traduzir do português para o inglês e envia automaticamente. Como é que funciona esse flow para você? Você usa esse recurso? Eu Eu uso. uso. Eu escrevo primeiro, bato a cabeça o máximo que eu posso, deixo ali Uhum. até onde eu esgoto as minhas possibilidades e uso ele como uma espécie de corretor. Ou Corrige? para reescrever de Desculpa. maneira formal. Sim, isso é um recurso que você pode usar. Escreva de uma maneira mais formal, escreva de uma maneira, se for uma pessoa que é amiga, formal, mas de uma maneira amigável, não tão árida, né? Então, isso é muito importante. Você pode dar o tom do e-mail que você vai mandar, né? Isso é muito, esse recurso é extremamente importante, tá bom? Você pode corrigir erros gramaticais, concordância, você pode pedir para escreva o e-mail ou escreva esse texto como se fosse um nativo. Isso é extremamente importante e isso ajuda no seu speaking, tá? É, é, reescrever para diferentes audiências. Aquela pessoa que vai receber o seu e-mail, muitas vezes você não pensa quem é, né? Muitas vezes você só responde. Mas se for uma pessoa que você já teve contato, você pode treinar o seu GPT e falar: o Marcos, eu conheci o Marcos numa convenção no ano passado. O Marcos gosta de falar disso, 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 disso e disso. Quando ele escrever a sua resposta para o Marcos, ele vai colocar ali alguma coisa que o Marcos gosta de ouvir. Isso para ele, quando ele recebe, vai se tornar uma coisa muito mais prazerosa, ele vai prestar mais atenção no seu e-mail, né? Quando você estiver trabalhando, quando você sentar lá na mesa e trabalhar com. Hoje eu vou estudar inglês. Eu vou trabalhar com um texto. Você pode dividir o seu texto, que eu já fiz isso para o Adalto, inclusive. Dividir o seu texto em níveis. Ah, eu quero um nível A1 a 2, que é o nível básico. Tá, me dá uma versão para B1, B2, intermediário. E me dá uma versão C2, C1, nível avançado de inglês. Então, do mesmo texto que você partiu, lembra que você sempre vai ter que criar o seu texto, tá? Não importa o quê. Dentro dessa base que você fez,
você pode pedir para ele criar ou te dar exemplos de como um nativo C2 escreveria aquele mesmo texto, como seria um texto de nível intermediário, né? Você pode também, quando você estiver estudando, pedir para ele escreva esse texto, reescreva o texto, como se fosse para uma criança de 10 anos. E imagina que você recebe lá no seu dia a dia, eu não sei a profissão de vocês, mas imagina que você receba uma instrução extremamente complexa, técnica, que você tenha que entender aquilo em inglês. Não traduz. Tenta ir. Tenta usar o tempo, usar a ferramenta para você adquirir conhecimento. Pega aquela instrução que você recebeu e fala, reescreva isso para mim, em inglês, para uma criança de 5 anos entender. E tenta identificar, tá? Tenta ler, tenta estudar. Aquilo é um passo que vai ajudar você a estudar, a entender e não precisar fazer a tradução. Porque na tradução a gente perde muito. A gente perde a oportunidade de estudar, perde a oportunidade de aprender. Ok? Reescrevendo para nichos específicos. Isso é muito importante a gente saber para quem que a gente está escrevendo. Pô, a área de vocês é vocês que conhecem. Por exemplo, escrever para um produtor rural, pessoal da Corteva aí. Ah, escreva esse e-mail, mas a audiência são produtores rurais. Ele vai usar aquele tom, né? Texto para vendas, extremamente importante. Pô, eu vou escrever esse e-mail aqui, mas esse e-mail que eu estou escrevendo, eu quero um tom formal, para um público nichado, para real estate, que é imobiliária, o ramo imobiliário. Então você pode ir modulando o seu texto, né? E dessa forma você vai estar aprendendo inglês, trabalhando, fazendo o que você tem que fazer, né? E aprendendo palavras novas. Você pode pedir para o seu texto ser só com coloquialismo. Isso é extremamente importante também, porque o inglês, geralmente o inglês falado, ele é muito coloquial. E aí vão aparecer coisas que você não vai entender. Exemplo básico, wanna. Pô, por que o cara escreveu wanna aqui? Aí você vai aprofundar o seu conhecimento, ou perguntar para mim, eu vou te ajudar, mas você já está com o chat GPT ali, você já pergunta, né? E ele vai dar para você o que é esse coloquialismo, por que você pode perguntar o porquê que se usa isso, qual o intuito, né? Você tem seu menu no seu GPT? Não, Não. não, Você nunca criou um menu? não. Menu É o funciona. que dá, é o Hã? que dá tempo. Para mim é o que dá tempo. É o que dá tempo. Tá bom. Criar um menu para você, principalmente o menu, você pode criar vários menus. Sabe quando a gente era criança, principalmente eu fiz isso. Eu fiz lá 1 ano de linguagem Cobalt. É isso mesmo? O Rodrigo acho que não está aqui mais. Deixa eu ver. COBOL. COBOL. É aquilo lá. Se X for Y, você faz isso. Se Y for aquilo, você vai fazer aquilo. São comandos. Eu vou dar um exemplo do meu menu para você, tá? Ó, quando eu vou preparar as minhas aulas, eu trabalho dessa forma. O primeiro comando que eu dou é Let's prepare a class. Aqui já está o meu menu, tá? Primeiro ele vai perguntar para mim qual é o tópico, qual é qual é o foco da aula? O que a gente vai trabalhar? Aqui são inúmeros, functions, vocabulary,
grammar, tem N coisas. Qual é o nível do meu aluno? Se é um grupo ou individual, e se são adultos ou adolescentes. A partir do momento que eu dei essas informações, ele já vai passar para o outro menu. Qual a estrutura que eu vou usar? Sabe aquele lá que a gente aprende na faculdade, espinha de peixe? Lembra? Então, essa é a minha espinha de peixe. Tá? Como eu vou apresentar isso para ele? Aí eu tenho várias técnicas que eu uso. Ah, Júnior, como é que você montou esse menu? Eu fui dando comandos para ele. Olha, eu quero que você, quando preparar as minhas aulas, use o que eu aprendi quando eu me formei. Eu estudei isso. Essas são as estruturas. Eu quero que você use elas e me pergunte qual eu quero usar. Depois, a metodologia, que são várias. Eu uso essas. Na sua profissão, você vai ter que ver qual é o tipo de menu que você quer criar. Por exemplo, quando eu colocar uma planilha, você vai me fazer a seguinte pergunta: quero que analise, quero que compare, quero que ache discrepâncias. Então, comparar é um, achar discrepâncias é dois, ou fazer tudo, um número três. E aí você não precisa dar o prompt já vai estar pronto para você, porque você já treinou a sua máquina antes, tá bom? Vocês fazem isso? Já faziam isso de menu? Isso ajuda a sua máquina a te compreender muito Eu mais rápido. nunca fiz e achei sensacional. É o rápido do rápido. O que já era rápido, você acelera. Você acelera. Você acelera e outra. Você, além de acelerar, Adalto, você não fica. Você fica não é que você fica preso, você já tem o básico ali que você quer. É lógico, eu, nas minhas aulas, eu tenho esse básico, mas veja, gente, ele me dá uma ideia. A aula quem prepara sou eu. Patrícia, Denise, Rodrigo, Adalto, Edine, ele vai te dar ali, depois você vai ter que adaptar. Mas o menu, ele é extremamente importante para você ter um ponto de partida. Por exemplo, o seu menu de estudo de inglês. Quando eu colocar um texto, você vai me perguntar: quero que mude os verbos, quero que crie atividades para eu praticar. Quero que a partir desse texto você mude, insira gaps que eu vou ter que colocar adjetivos. E vai, a imaginação é o seu, o céu é o limite com o menu, entendeu? Ah, Júnior, eu não sei o que eu posso colocar no menu. Pergunta para o chat GPT. Vou desenvolver um menu para estudo de inglês, de escrita. Eu vou desenvolver um menu para isso. O que eu poderia dizer para você fazer e criar um menu? Ele vai te ajudar. Tá? A inteligência vai te ajudar. Quero criar um menu para quando eu for analisar planilhas. O que eu preciso colocar nesse menu? O GPT vai te dar. E outra, peguem atividades simples do seu dia a dia, do seu trabalho, e comece a perguntar para o GPT como é que eu posso automatizar isso, sabe? Interaja. O meu GPT tem nome. Meu GPT me conhece. Olha lá, quem sou eu? Who am I? Juniper. Who am I, Juniper? Ela me conhece. Sabe quem eu sou, sabe o que eu faço, sabe como eu faço, sabe como eu prefiro. Como eu prefiro a minha aula, me conhece. Ó, assistam um filme que chama Her. Já viram esse filme? Não. Com o Joaquim Phoenix. É um filme antigo.
chama HER, H-E-R. E vocês veem para vocês sentirem o que é o que a inteligência artificial vai chegar, o que ela é para você, tá? Você tem que entender que é como se você tivesse um estagiário formado em todas as universidades do mundo do seu lado, tá? Que ele pode te ajudar a fazer qualquer coisa. Mas você tem que dizer o que você quer que ele faça. E para você saber isso, você vai ter que dividir informações com essa máquina. Entendeu? Então divide, começa a dividir, contar de você. Eu sou Denise, eu tenho tantos anos, moro aqui, moro ali, trabalho como isso, minhas funções são essas. Coloca o seu job description, né? Eu treino pessoas para entrevista de inglês, né? A primeira coisa que eu faço olha, eu vou mostrar para vocês como, até que se vocês tiverem uma entrevista de emprego, eu não vou mostrar o material porque é confidencial da pessoa, mas eu posso dizer como vocês podem se preparar para uma entrevista. Olha como é o nível que chega. Você pode pegar a sua job description, a job description do que você faz hoje, o job description do que você, da função nova, e pedir para ela fazer várias análises. O que que eu, o que que eu não tenho que está sendo pedido? Como eu posso desenvolver isso? Faça uma análise so what? Me dê, me dê uma estratégia para entrevista. Como eu posso me preparar, gente? O céu é o limite. Mas você tem que usar. Nós temos que usar a nossa inteligência para saber como pedir. É o prompt. Né? Como pedir, o que pedir. E não tenha medo de disponibilizar dados. Eu disponibilizo tudo da minha vida. Minha vida é um livro aberto para o meu GPT, porque é quem me auxilia. Eu uso ele para a minha vida pessoal? Não. Né? Eu uso ele para o meu trabalho. E eu acho que se o que você puder disponibilizar do seu trabalho, a inteligência artificial vai poder te ajudar de formas infinitas, tá bom? Bom, a inteligência artificial não escreve por você. Você vai ter que escrever. Ah, ela escreve por mim, sim. É só eu chegar lá e dar comando. Sim, mas aí você não vai estar. O teu objetivo é aprender a escrever, a melhorar a sua escrita. Então, se você não escrever, você não vai melhorar. Não adianta nada você pedir, ó, me faz, produz um texto aí com esse é o contexto, esses são os personagens, eu quero que você fale isso. Tudo bem, vai fazer, mas você não vai estar aprendendo no caminho, entendeu? Então, produza o seu texto. Faça hoje, após a nossa oficina, faça um exercício. Escreva alguma coisa para alguém. Eu sei que tem gente aqui que tem família que mora fora do Brasil, família que não fala português. Escreve lá, vou escrever um texto para os meus amigos. Melhore meu texto. Escreva, esse texto vai ser recebido por essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa muito engraçada. Melhore o texto, né? Faça esse exercício e vê quantas palavras novas você vai aprender nesse caminho. Bom, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu acho que espero que tenha tido algo novo, algo que acrescentou para vocês. Esse foi meu intuito, né? Caso vocês tenham dúvidas, queiram que eu divida mais coisas com vocês, eu estou disponível, só o meu WhatsApp está aí disponível para vocês. É só perguntar, tá bom? Legal, gente? Tá bom. Tá muito legal, obrigada.
Muito Parabéns, Júnior, pela iniciativa. Muito bom, gostei. legal. Se vocês tiverem. Obrigado pelo interesse em nos ajudar. Não, e legal, legal que vocês também contaram a experiência de vocês. Eu acho que isso é é dividir, né? Eu acho que quanto mais a gente dividir sobre esse assunto, eu acho que a gente vai desmistificar, né? Que isso tem uma mística muito forte também, que eu não, as máquinas vão dominar o mundo e a gente não vai mais. Não, gente, eu acho isso maravilhoso, né? E a gente estamos vivendo tempos maravilhosos. Graças a Deus, a nossa geração está aqui vivendo essa transição toda. Ainda mais nós que viemos, pô, a gente nem computador tinha. Então a gente está vendo isso crescer e está sendo maravilhoso. E a gente tem que desmistificar, porque não vai dominar o mundo, não vai tirar a gente do cenário. Nós vamos poder, é o que o Bill Gates fala e que eu acredito, não acredito em tudo que ele fala, mas eu acredito no que ele diz, e o que Aristóteles falava, e que Oscar Wilde falava também. Ele falava, o homem não foi feito para trabalhar, fazer trabalhos mecânicos. O nosso cérebro ele é tão nobre que ele foi feito para outras coisas, para criar, para pensar em outras coisas. Aristóteles, a filosofia básica falava isso. Então, acho que isso está dando essa oportunidade para a gente, entendeu? Mas tem muita gente com medo. Eu acho que não tem que ficar com medo. Você tem que sim descobrir na sua função o que vai ser automatizado. E é você que vai Ah, descobrir. Não tem ninguém que fala. eu, Hã? eu gostaria de fazer uma colocação. Por exemplo, eu fico pensando num adolescente, né, que ele tem uma tarefa para fazer, e aí ele pega e diz assim, ele bota lá na inteligência artificial. Você não acha que tem o perigo desse adolescente se emburrecer? Não, é por Ele isso pega e vai. que essa oficina ela é proibida para adolescente. Eu coloquei em tudo. Ela é Vocês... proibida. Não, eu Ah, falei só. porque você veja, o pensar é muito importante. Não, com certeza. Muito importante o pensar. Porque senão se tornarão todos autômatos, entendeu? Não Não sei. tem, porque, por exemplo, antigamente, vou contar uma coisa para você. Antigamente, se um aluno meu fizesse uma redação, eu ia dar uma olhada se ele não copiou do Google. Uhum. Ia, zero. Estava igual ao do Google, você fez copia e cola. Tá? Hoje em dia, Não, hoje ela pode tem responder ferramenta. de mil formas. Não, mas tem E aí o ferramenta. aluno vai lá e eu não sei. Eu tenho algumas coisas que eu tenho receio. Agora, eu não sabia que o adolescente não pode usar. Não, aqui essa oficina era só para adulto. Estava lá. Não, 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 mas o adolescente Ah, ele tem acesso. não, tem acesso e é inevitável. É isso que a gente tem que entender. Isso é inevitável. A gente só tem que saber, como educadores, qual é a minha função, a função sua, a função de quem pensa a escola hoje em dia, é como usar. Porque nós somos muito reativos. Proíbe o celular na escola, mas ninguém ensinou o aluno a como usar o celular. Proibir não adianta, porque é inevitável. Isso é inevitável para eles. Eles vão ter que usar a inteligência artificial quando eles forem para o mercado de trabalho. Dizer para eles que vocês não vão utilizar é não existe. Isso não. Meu receio é que eles não saibam nem dar comando, entendeu? Não, Então, se eles tiverem. Eu acho que, assim, para uma geração adulta que já passou por vários aspectos da sua formação, mas para o adolescente, eu fico não, pensando, né? é- Nos meus netos chegar lá e. não, inclusive a próxima oficina vai ser a inteligência artificial para eles, onde eu vou tentar, de alguma forma, que é difícil. Você conversar com adolescente, hoje em dia, é muito difícil. Eles, alguns aprendem naturalmente, e como diz o baiano, tem muita gente que aprende na tora.
a maioria deles hoje em dia estão aprendendo na tora. Eles não estão enxergando. E acho que foi... Posso fazer uma observação? Claro. Acho que, não sei se vocês viram, tem um vídeo disponível no YouTube, redes sociais, do Walter Longo, né, que é um especialista, aí já foi head da Abril, e especialista em inovação. Ele falou que nunca se viu tanta oportunidade para as pessoas mais velhas no mercado de trabalho com a inteligência artificial do que ultimamente. Por quê? Porque os mais velhos têm mais bagagem, leem mais e conseguem extrair melhores coisas da inteligência artificial justamente por ler e escrever melhor. E ele, Por inclusive, essa bagagem. ele fala nesse texto que se a pessoa não souber a diferença entre afrontar, confrontar e defrontar, ele não vai saber fazer um bom prompt, não vai extrair bem. Sim. Por isso que para eles essa fase escolar, principalmente do primeiro ano do ensino fundamental até o nono, e depois no ensino médio, é extremamente importante que eles estejam alienados da inteligência artificial. Mas não é isso que está acontecendo. Não é? Porque ninguém está dizendo para eles, ou os professores não estão sabendo incorporar, porque eles vão ter que, a escola vai ter que chegar um momento que ela vai ter que incorporar a inteligência artificial no aprendizado. Acontece que a escola não tem formação, viu, Júnior? Eu te digo como professora que eu fui de escola pública, eles não nos dão formação, entendeu? E quando nos davam formação, eles davam baseado na ideologia, entendeu? De quem estava comandando. Tá. Então, muitas coisas que eu vivi na política, eu vivi porque eu fui, sabe, eu fui induzida, entendeu? Graças a Deus acordei. Isso vai ser Mas mais uma tarefa, vai ser mais uma tarefa para os pais, provavelmente, né? pais, meu filho. Os pais hoje estão completamente perdidos. Eles não têm como acompanhar seus filhos, Bom, porque gente, o trabalho está em primeiro lugar não, mas eu não quero que o trabalho esteja. Ele é o que promove a subsistência da família. Então, olha, é bem complicado. Eu falo, eu tenho muita pena, tenho mesmo, muita pena de vocês que são jovens ainda, porque não sei o que vai ser, viu? a Vai gente ser. tá todo mundo. Tá bom, gente. Então, bom domingo para vocês. Fiquem com Deus aí. E eu muito Obrigada. obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E obrigado, Rodrigo, Patrícia, Edine, Adalto, Denise, valeu. E a gente se vê aí na próxima. Obrigado por vir, hein? E Valeu, Obrigado, bom Júnior. domingo. Obrigada, boa Tchau. tarde a todos. Excelente aula, Júnior. Obrigado, Então, aprendi muita Rodrigo, coisa hoje aí. tchau, Tchau, gente. Bom tchau. domingo, pessoal. Tchau, tchau. Bom domingo, tchau.